Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio da série Por Conta Própria. Eu sou o Jorge Cavalcante, publicitário Trade Marketing. Trago para vocês desta série fantástica que trabalha desde o início com o objetivo de te mostrar todas as informações referentes a abrir o seu próprio negócio, a abrir o seu negócio do zero. Mas não é que nem aqueles milagres que os cursos online ensinam, não. Aqui eu estou te ensinando o passo a passo para você abrir a tua empresa de verdade. A empresa que você está planejando abrir aí, agora você vai abrir da maneira correta, para não entrar naquela velha estatística de que vai fechar nos primeiros 2 anos. Então vem comigo que hoje o dia é especial e neste episódio eu vou falar para você sobre primeiras providências que devem ser tomadas. Vamos lá! Legal, e aqui ó, já na minha tela você pode acompanhar comigo o que já passou, o que ainda vai vir e o de hoje, o nosso episódio número 5. Bem, vamos recapitular rapidamente aqui ó, para você entender, ó, já passamos pelo devo ou não montar o meu próprio negócio, e se eu decidir que sim, que negócio montar, e aí eu devo ter sócio nesse meu negócio que eu decidi montar, e por fim, o último episódio que fizemos, o 4, foi plano de negócio. Está todos aí na playlist, você pode conferir agora todos eles se você não viu ainda e dar sequência depois aqui no episódio 5. Ou você pode ver o episódio 5 agora e depois conferir os 4 episódios anteriores. Vamos lá que a conversa de hoje é boa porque aqui eu já estou entendendo que você já fez um pouco de tudo dos episódios anteriores. Aqui você já vai partir para a ação, para abrir a sua empresa. E para abrir a sua empresa, você tem algumas providências que você deve tomar logo de início. Então vamos entender aqui quais são essas providências, os primeiros passos para abrir o teu negócio. São alguns aqui, ó, tem uma sequência boa aqui que você deve entender bem. Primeiro de tudo, é escolher um contador. É essencial você escolher um contador. E aí você pode me perguntar assim, dando um pulo lá atrás, ué Jorge, mas eu vou ser MEI, eu preciso de um contador? Vamos lá por parte, né? Primeiro de tudo, você está entendendo bem todas as ações em relação ao seu MEI, quais são os KNAIs. KNAI é o código de operação da tua empresa. Então, você já sabe qual é o KNAI que você vai usar? Se não, mesmo para quem é MEI, mesmo que você não vá pagar mensalidade de contador, pelo menos no início peça suporte a um contador para ele te orientar direitinho. Mas eu vou entender aqui que a maioria das pessoas que estão acompanhando a série estão também abrindo uma microempresa, que já é um passo adiante do MEI. Ou você é um MEI que está mudando para microempresa, então esses serão os níveis que nós vamos conversar agora. Primeiro de tudo, escolher um contador. Eu vou falar sobre contador exclusivamente no próximo episódio, o episódio número 6, que eu vou falar exatamente sobre contador. Então, isso eu vou deixar o detalhe para lá, mas veja só que importante, é o primeiro passo que você deve fazer ao começar a abrir uma empresa, é chamar um contador para trabalhar com você. Porque os próximos passos que eu vou te mostrar aqui, geralmente eles estão ligados à função do contador, ou mesmo que não estejam totalmente ligados, é o contador que vai te orientar para fazer a melhor forma possível. Então muita gente acha que contador não é importante, mas sim, contador é muito importante, tá? Então fica comigo aqui que você vai entender mais ainda. Vamos lá. Segundo passo importante que você deve levar em consideração já de início é verificar o seu imóvel. E verificar o imóvel vai em todos os caráteres do imóvel. Primeiro de tudo, veja na prefeitura se o imóvel está no zoneamento correspondente à atividade que você propõe fazer, o seu negócio, né? Se o ramo de atividade pode ou não ser trabalhado naquela área. E o que é isso, Jorge? O que é zoneamento? Por que eu preciso ver isso com a prefeitura? Vamos lá. Grandes cidades, na maioria delas, capitais, cidades maiores de 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes, e às vezes até cidades acima de 100 mil habitantes, dependendo do estado, existe a chamada lei de zoneamento. Lei de zoneamento significa que alguns bairros eles são exclusivos para casas de moradia. Outros bairros são exclusivos para comércio. Outros bairros são mistos, que podem ter casas para morar e comércio. Em algum desses casos, nos bairros mistos, não é todo tipo de comércio que pode ter. Por exemplo, um bairro que ele é predominante residencial, mas que ele é um bairro misto, pode ter os comércios como padaria,
mini mercados, farmácias, oficinas mecânicas, que são tipos de negócios que não causam barulho. Por exemplo, não pode ter um bar, uma balada, uma casa de shows. Então, para isso, existem as zonas corretas para trabalhar esses endereços. Inclusive, em pequenas cidades, se a tua cidade não tem lei de zoneamento, verifica isso, não vai abrir um bar noturno ao lado das casas. Respeita isso pela lei do silêncio, que é uma lei federal que também pode te enquadrar em algum problema nessa situação. Então, presta bem atenção onde você vai abrir o seu negócio. Se tiver lei de zoneamento, procura a prefeitura para entender onde você pode e onde você não pode. Se não tiver lei de zoneamento, presta atenção na lei do PSIL, na lei do sossego, da perturbação do sossego, essas coisas que podem influenciar no teu negócio. Combinado? E dentro do imóvel, o outro passo é o valor do IPTU, verifica. Porque muitas vezes você escolhe um negócio apenas olhando o aluguel, apenas olhando a localização, que às vezes é privilegiada, às vezes nem tanto, mas é um bom ponto. E por fim você não vê o preço do IPTU. E o preço do IPTU, dependendo da cidade que você está, ele pode mudar de bairro para bairro. E às vezes você está numa rua e na outra rua o IPTU é mais barato. Então verifica isso direitinho para já entrar no teu orçamento também. Não significa que mesmo que seja caro, se a oportunidade do ponto for boa, você tem que aproveitar, é óbvio. Mas se for um valor muito exorbitante, vale a pena repensar nesse ponto aqui, tá? Depois de tudo, verifica o histórico de dívidas daquele endereço. E o que significa isso? Primeiro de tudo, pesquisa se já existiu empresas no mesmo ramo que o seu, naquele endereço, ou empresas de outros ramos que deixaram dívidas nesses CNPJs. Essas informações elas são públicas e elas estão disponíveis nos órgãos de controle financeiro, então o teu contador pode te ajudar nessa pesquisa aqui, ou até mesmo um advogado, tá? Você pode sim contratar um advogado para ele fazer o levantamento histórico do endereço comercial. E por que que isso é tão importante? Veja bem, eu já trabalhei em casos atendendo empresários em que eles compraram empresas ou entraram em um ponto comercial que estava fechado. Nos dois casos acontece igual. Mas que é o seguinte, era uma padaria, e aí ele comprou a padaria e assumiu a padaria. Mudou o CNPJ, é como se abrisse uma empresa nova. Em outro caso, semelhante, o ponto estava fechado, mas anterior a ele funcionava o mesmo segmento. Então ele abriu um CNPJ com o mesmo segmento de trabalho, é uma nova empresa também. Só que o fato de ser o mesmo segmento de atuação, por uma lei, essa empresa nova ela vai herdar as dívidas da anterior, principalmente se for dívida trabalhista. Então toma muito cuidado, que aí se você for do mesmo segmento, o que a pessoa que está cobrando pode dizer? Que foi uma driblada que você deu, que você fechou uma empresa e abriu a outra no mesmo segmento e etc e tal, mudou o nome, cai em cima e a lei vai favorecer o cara que está cobrando. Então toma muito cuidado nisso. Primeiro você procura isso, e quando você procura, se você encontrar, não significa que você não vá abrir sua empresa. Por exemplo, lá você vai abrir uma padaria, e teve uma padaria anterior que deixou um monte de dívida trabalhista, um monte de dívida com fornecedor, e aí por conta disso você não vai abrir. Não, não é isso. Nessa hora o advogado vai te orientar, ó, a melhor forma de você fazer esse negócio é abrir, e aí ele vai te dizer quais são os passos da lei que você vai poder abrir uma empresa sem correr o risco de herdar a dívida anterior. Porque se herdar, meu amigo, você está ferrado, você vai ter que pagar, não tem escapa. Então presta muita atenção nisso, não abre um negócio sem saber antes o que existiu lá nesse ponto, tá? Nesse endereço. Então é importante, vamos lá para o terceiro passo da lista dos primeiros passos aqui. Próximo passo, depois de conferir tudo sobre o imóvel, depois de ter contratado um contador, é verificar e redigir o contrato social. Obviamente o contador aqui vai ser fundamental nessa linha. Então o contrato social ele vai determinar coisas importantes do seu negócio. Dentre elas, a razão social da tua empresa, o nome da tua empresa, né? Qual o nome que tua empresa vai levar? A famosa razão social. Também o nome fantasia, que é a tua marca. Aquilo que o consumidor vai ver lá na fachada da tua loja, lá no teu cartão de visita, também tem que entrar aqui no contrato social, tá? O endereço de funcionamento, inclusive lá do imóvel que a gente acabou de falar, entra aqui também. Por conta disso, redigir um contrato social só depois de verificar muito bem o endereço. Por que isso? Por que você tem que tomar esses cuidados? Porque o contrato social, ele é um documento importantíssimo para a empresa só vai existir depois que o contrato social estiver feito.
e ele é aprovado na junta comercial. Somente depois disso que você pode abrir a empresa, que inclusive é o próximo passo, o cadastro da empresa. Então o contrato social, por ele passar por essas etapas, ele já precisa estar muito redondinho, porque senão você vai gastar mais dinheiro para refazer o contrato social com o seu contador, mais tempo para aprovar na junta comercial, e isso demanda tempo, dinheiro e não dá certo. Então tenta fazer o máximo possível para estar tudo ok, tá? E uma coisa importante também do contrato social, caso você tenha, são sócios, e é lá que você vai discriminar quanto de cada sócio pertence à empresa, qual a participação societária de cada um, quem vai administrar a empresa, né, quem vai ser o administrador e quem vai assinar a empresa, quem vai assinar os documentos da empresa. Isso tudo é determinado no contrato social, por isso que ele tem que ficar muito bem redondinho antes de passar para o próximo passo, que é exatamente o passo de cadastrar a empresa. E o que significa cadastrar a empresa? É abrir o CNPJ, de fato. Criar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É isso aí, porque você já preparou tudo antes e agora você vai abrir o CNPJ. E existe as seguintes categorias de CNPJ. Existe o MEI, que é o mais simples, que na maioria dos casos não precisa dos passos anteriores, né? Porque você mesmo pode fazer. Eu dei o exemplo de que se você tiver alguma dúvida, chama um contador para te ajudar nisso no início, mas no mais você faz tudo sozinho pelo site do governo. E depois tem as categorias de empresas, que é o super simples, que é uma categoria. Essas categorias, elas vão basear em quanto você vai pagar de alíquota de imposto, quais são os impostos que você vai se enquadrar. Algumas atividades, elas se enquadram nesses modelos e outras não. Então o contador vai te dizer exatamente em qual delas você pode se enquadrar, ok? Tem o super simples, o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Cada tipo de empresa, de cadastro de pessoa jurídica, deve se enquadrar em um desses aqui, dependendo do ramo de atividade. Eu diria que 90% ou mais de 90% das empresas no Brasil pode ser simples nacional, tá? Pode ser super simples, simples nacional ou MEI. Mas existe algumas que obrigatoriamente tem que ser lucro presumido ou lucro real, dependendo da categoria que você escolher, que é o CNAE, tá? O CNAE que vai determinar, que é o código de atividade da tua empresa. Então é isso. Feito isso, vamos para o passo seguinte, que são as licenças que você precisa para operar a sua empresa. Estando já aberto, conferido o contrato social, conferido o imóvel e o seu contador trabalhando com você, ele vai te dizer assim, ó, antes de você abrir, você precisa dessas licenças. E quais são elas? O alvará de funcionamento da prefeitura, que você deve pagar pelo alvará, geralmente é anual, de cada prefeitura. O alvará, ele muda de preço dependendo da categoria de serviço que você for fazer, tá? E também depende de cada prefeitura, cada cidade no Brasil tem um preço diferente do alvará, então consulte o da sua categoria lá na sua cidade. Tem também a vigilância sanitária, principalmente se você for trabalhar com algum processo químico ou com alimentação. Vigilância sanitária vai entrar sim nesse ponto aqui. Se for alimentação, restaurantes, bares, lanchonetes, tem que ter a vigilância sanitária porque tem que ter toda a parte de alimentação e conservação. Se for produto químico como remédio e outros, inclusive entra outros tipos de licenças. Se for, por exemplo, um posto de combustível, um posto de gasolina, você precisa de licenças ambientais. Eu não coloquei aqui porque isso já é parte de uma empresa maior, geralmente, tá? Mas você precisa verificar tudo isso. A maioria das empresas, hoje em dia, necessitam de uma licença do Corpo de Bombeiro para funcionar. Então verifica se a tua empresa, dependendo do tamanho, se ela tem essa licença ou se ela precisa dessa licença. Se ela precisar, você deve ir até o Corpo de Bombeiros e solicitar a visita técnica do Corpo de Bombeiro, que vai te orientar. Primeiro passo, ele vai fazer uma visita técnica, te orienta, né, como que deve ser feito. Você vai chamar um técnico para montar essa estrutura de prevenção de incêndios e segurança e depois o Corpo de Bombeiro volta lá de novo para validar toda essa estrutura. E a partir daí a licença está emitida e é daí que você pode funcionar o seu negócio. Então, feito tudo isso, já está quase pronto para você abrir suas portas. Falta mais uma coisinha, é o teu sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. Hoje, não tenho absoluta certeza, mas eu acredito que quase 100% dos municípios brasileiros já possuem sistemas de emissão de nota fiscal eletrônica. E você deve sim se enquadrar.
Meu amigo, caro, querido empresário, fuja de não emitir nota. Emita nota, não sonegue impostos. Sonegar impostos é um passo que você dá para trás para nunca crescer. Tem empresário que acha que pagar imposto é ruim. E de fato, imposto demais não é bom. Mas é necessário para que toda a engrenagem governamental e sociedade funcione. E você sonegar imposto vai atrasar o seu lado. Você, primeiro de tudo, vai se enquadrar como um criminoso, um sonegador de impostos. E não é o caso, você está entrando aqui para crescer, para vencer, para ser um empresário. Então vai fundo, já fala para o seu contador, eu quero o sistema, me orienta qual é a melhor forma, porque eu quero emitir notas de tudo que eu vender e de tudo que eu comprar. Vai por mim, é muito melhor e você cresce com muito mais tranquilidade. Assim você pode abrir filiais, você pode evoluir, você pode atender qualquer tipo de tamanho de empresa e até mesmo o governo, se for do teu interesse, você pode entrar em concorrências. Então é isso aí, esses são os primeiros passos, as primeiras providências que você deve tomar para abrir a sua empresa. Interessante, né? Mais um episódio concluído aqui na nossa super série Por Conta Própria. Agradeço demais você que ficou até aqui. Fica comigo, ó, que semana que vem nós vamos falar sobre contabilidade, contador, como escolher, como que vai ser, e enfim, vou te dar umas dicas bem legais e com preço bem interessante para você contratar contador online. Vem comigo, hein? Até a próxima semana, um abraço, cuide bem da sua empresa. Fui!